paz do Senhor Jesus, igreja. Eu entro agora na presença dos irmãos, na presença do nosso Deus, para trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas. E assim como Deus falou comigo, o meu desejo é que o Senhor venha alimentar e venha falar com o coração de cada irmão. Eu sei que a gente tem vivido dias muito difíceis, dias maus, para nós inéditos, porque nós nunca passamos por uma situação assim. Nós nunca imaginamos viver uma situação assim. Nós estamos vivendo dias assim de muita expectativa. Está tudo muito incerto, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente vê também a palavra do Senhor se cumprindo. E mesmo que nós fôssemos o povo conhecedor da palavra de Deus, tantas vezes nós anunciamos os sinais, nós falamos que esses dias viriam, nós falamos que Jesus está voltando, mas a gente nunca conseguiu se imaginar nesse cenário. A gente nunca conseguiu mensurar o que seriam esses dias. Mas como igreja do Senhor, conhecedores da palavra, nós sabemos que a Escritura está se cumprindo. E hoje, seguindo uma orientação da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde nós cedemos um apelo a fazermos um jejum e clamarmos pela nossa nação. E pela manhã eu buscando o Senhor, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que falasse comigo, porque eu não queria simplesmente entrar na presença dos irmãos para falar, como tantas pessoas têm falado, tantas coisas que têm vindo às suas mentes, que imaginam, acreditam ser o que está acontecendo. Eu pedi ao Senhor que me desse uma direção, que eu pudesse falar mesmo autoridade no poder do nome de Jesus, seguindo também a própria instrução do nosso Deus, onde ele usa o profeta Jeremias dizendo assim: clama a mim e eu te responderei e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. E é verdade, quando a gente clama ao Senhor, o Senhor ele não apenas responde, mas ele sana as nossas dúvidas, ele esclarece as coisas para o teu povo, porque nós somos as ovelhas do Senhor Jesus que conhecemos a sua voz. A palavra do Senhor diz que aqueles que têm ouvidos, ouçam o que diz o Espírito às igrejas. E nós somos o povo que temos ouvido. Então nós temos que clamar com a certeza de que Deus vai falar com a gente sim. Deus vai responder sim. A gente não precisa ficar confuso, a gente não precisa ficar perplexo, a gente não precisa ficar cheio de receios e medos como aqueles que não têm esperança. Nós temos um Deus que nos ama e prometeu nos responder se nós o buscássemos. E o Senhor falou comigo. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei assim com o coração muito em paz. Muito em paz, porque eu sei que apesar de ser tão difícil estar vivendo esses dias, de ser tão assim alarmante a situação, eu fiquei em paz porque eu sei que o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. E o Senhor me levou a um texto bem conhecido da igreja. Eu gostaria que os irmãos que pudessem abrissem as suas Bíblias agora no livro do Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Nós não vamos ler a passagem toda, mas eu vou ler alguns versículos com os irmãos e transmitir aquilo que o Senhor falou ao meu coração e que é muito importante que você saiba. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E eu nem posso ouvir um glória a Deus agora, porque eu não posso ouvir vocês. Ai, que saudade da Vani falando. Ai, que saudade dos irmãos. Ai, que saudade de cada um de vocês. Mas eu acredito que já deu para vocês encontrarem aí. Primeiro livro do Reis, capítulo 18, versículo 1 diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Agora eu quero que você pule para o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu vou ler mais uma vez, eu quero grifar esse versículo. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Versículo 31, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó,
qual vier a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras ele edificou o altar do Senhor. Depois ele fez um rego em redor do altar tão grande como que para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. E disse mais: fazei-o pela terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. A gente tem ouvido muito sobre oração, sobre a necessidade do povo de Deus clamar, do povo de Deus se colocar em posição, e eu confirmo tudo isso. É necessário mesmo clamarmos, é necessário mesmo entrarmos na presença do Senhor como igreja e intercedermos pela nossa nação. Só que as nossas orações, elas precisam ser precedidas por uma atitude que vai fazer toda a diferença na resposta de Deus. As nossas orações precisam ser precedidas por restauração de altares. A palavra do Senhor para nós hoje é essa. Deus, ele tem prazer em nos responder. Deus, ele quer nos responder, até porque o nome do Senhor vai ser glorificado em resposta às nossas orações. Deus tem prazer em ver o nome dele sendo glorificado em todo o mundo. Mas para que isso aconteça, é necessária uma postura da igreja. Eu quero começar essa passagem te levando a refletir. Como é que está o teu altar? Como é que estão os nossos altares? Como está o altar da igreja brasileira? A palavra do Senhor diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Eu sei que o altar na Itália não era um altar que agradava o Senhor. Era um altar de religiosidade, era um altar de idolatria, era um altar de frieza. Os altares na Europa eram altares que não glorificavam mais a Deus. A Europa sofreu muito, apesar de ser o berço da reforma protestante, ela tem sofrido muito nos últimos dias com a frieza espiritual. Muitas igrejas foram fechadas, das quais não se ouve falar de evangelho verdadeiro e genuíno nas nações da Europa. Mas a palavra do Senhor diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu sei que o Senhor tem uma igreja verdadeira no Brasil. Eu sei que o Brasil é uma nação que existem remanescentes do Senhor, assim como existem remanescentes nas outras nações. Mas é necessário uma posição, de uma postura em massa da igreja. E quando o Senhor me deu essa passagem, o Senhor falava a respeito disso. Muitos brasileiros estão dizendo que esse juízo que está vindo sobre a terra, todos nós sabemos que esse juízo de Deus, o Senhor está irado com a humanidade, por causa da negligência, por causa das blasfêmias, por causa da orgia, por causa do desprezo ao sacrifício de Jesus. Mas o juízo, ele não deixa a igreja imune. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 17, depois você leia, que a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. Só que para nós, de uma maneira diferente, Deus, ele não traz o juízo para nos condenar, mas ele traz para nos corrigir, porque Deus, ele corrige a quem ele ama. Como é que está o altar da igreja brasileira? Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto uma igreja que se preocupa demais com as paredes, uma igreja que se preocupa demais com os altares físicos,
uma igreja que se preocupa demais com aquilo que os olhos podem ver, mas uma igreja que deixou de entender que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo que o Senhor quer habitar é esse. Esse é o altar que deve ser restaurado. Como tem sido os nossos cultos? Que tipo de sacrifício nós temos oferecido ao Senhor? As pessoas estão tão preocupadas com cultos bonitos, liturgias perfeitas, igrejas confortáveis, ministérios bem estruturados, ministros bem vestidos, bem posicionados, intelectuais. Só que não bastam altares. Nós precisamos do fogo para consumir a oferta que está em cima do altar. Se Deus não aprovar o nosso altar, se Deus não aprovar a nossa oferta, nós jamais veremos a glória do Senhor. E que o Senhor nos livre de toda religiosidade, que o Senhor nos livre de toda frieza. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele chama a igreja de Éfeso, quando Ele está escrevendo as cartas ao Apocalipse. O Senhor, Ele chama a igreja de Éfeso ao arrependimento, dizendo assim: eu conheço vocês, eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês têm perseverança, eu sei que vocês têm labor, eu sei que vocês não suportam os falsos profetas, os homens maus, que vocês têm resistido provas por amor ao meu nome, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Volta, da onde vocês caíram, olha para lá, olha para trás, vê onde foi que vocês caíram, volta, arrepende-te, senão eu venho a ti. E como nós queremos que o Senhor venha, como nós desejamos que o Senhor venha de encontro às nossas vidas, mas longe de nós, que o Senhor venha para trazer juízo, como foi predito para a igreja de Éfeso. Eu venho a ti, mas não para te abençoar, eu venho a ti para remover do teu lugar o candeeiro. Nós não queremos isso. Então é necessário restaurarmos os nossos altares. É necessário olharmos para trás, vermos aonde nós caímos e voltarmos para o Senhor. Não basta as igrejas estarem abertas, não bastam os cultos estarem acontecendo. Será que Deus tem se agradado dos nossos cultos? Será que Deus tem se agradado dos nossos altares? Não basta ministros de louvores, não bastam belas músicas, não bastam bons instrumentos, não bastam bons pregadores. Nós precisamos de ofertas que agradem ao Senhor, de altares que agradem ao Senhor. E a Bíblia fala que o verdadeiro louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Às vezes nós estamos louvando ao Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está tão distante do Senhor. Os nossos cultos estão tão frios. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Que nós possamos entender que o nosso Deus não mudou. Aquilo que Deus exigia no passado para que seu culto fosse agradável, para que as suas ofertas fossem agradáveis a Deus, continua sendo exigido hoje. Que haja santidade, que haja temor, que haja reverência, que haja paixão, que haja fervor, que haja desejo ardente pela presença do Senhor. Sabe que esses dias sem culto tem me feito enxergar que nós tínhamos tanta liberdade para cultuar, mas a liberdade acabou se tornando em nossa inimiga. Por causa dessa liberdade de vir e sair a hora que quiséssemos, nós deixamos de dar valor ao culto, deixamos de dar valor aos altares, deixamos de dar valor à presença de Deus. E a presença de Deus, ela é muito santa. A presença de Deus, ela deve ser muito reverenciada. Então que nós possamos voltar à igreja brasileira e restaurar os nossos altares. Não se trata de um culto bonito, se trata da presença santa do Senhor no nosso meio. Que nós possamos restaurar os nossos altares e com certeza o Senhor está pronto a responder às nossas orações. Depois de um altar restaurado, Elias, ele clamou. E a Bíblia diz que quando ele clamou, o Senhor respondeu a oração do profeta.
Hebreus, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim: cheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de encontrarmos socorro em tempo oportuno. Eu sei que você precisa de socorro, eu sei que a nossa cidade precisa de socorro, eu sei que a nossa nação precisa de socorro, eu sei que o mundo precisa de socorro, mas o socorro só virá depois dos nossos altares restaurados, de uma igreja posicionada, santa, fervorosa, apaixonada pelo Senhor, de volta ao seu primeiro amor, desse lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Nós poderemos clamar, entrar na presença do Senhor, no santíssimo lugar, com a certeza de que o Senhor nos ouvirá. E não importa o quão longe nós chegamos, não importa o quão distante nós estávamos, nós estaremos a uma oração de distância do nosso Deus, porque Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Quando nós olharmos, nos arrependermos e buscarmos ao Senhor, Deus nos ouvirá. Como disse o Senhor ao rei Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se arrepender de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus nos perdoará. Sabe de que maneira? Fazendo com que tudo aquilo que passou, todos os erros cometidos, todos os cultos que Ele não aceitou, sejam lançados no mar do esquecimento. Olha como o Senhor é bom, olha como o Senhor nos ama. E diz que jamais lembrará dos nossos pecados, dos nossos erros. Deus é bom e Ele está pronto para nos perdoar, está pronto para nos ouvir. E nós estamos prontos para restaurarmos os nossos altares, estamos prontos para clamarmos ao Senhor, a tomarmos posição diante do Senhor. O juízo do Senhor está começando agora, pela casa do Senhor. É necessário agora uma postura da igreja e ouvir a voz do Senhor, porque nós temos ouvidos, nós somos ovelhas do Senhor e nós conhecemos a sua voz. Assim como esses dias de confinamento têm me feito ouvir a palavra do Senhor, a voz do meu Senhor, eu sei o que o Senhor está tratando comigo. E cada um de nós, cristãos verdadeiros, remanescentes, amados do Senhor, possam se sentir privilegiados por serem corrigidos. O Senhor está nos privando dos cultos públicos. Não é necessário você ir até a igreja, se deslocar até a igreja para armar todo um cenário, como se Deus precisasse de toda aquela estrutura para responder às nossas vidas. Deus está preocupado com o seu altar. Aí onde você está. Eu amo a igreja, eu amo a instituição, a igreja, eu amo os nossos templos. Eu não sou contra a igreja, porque eu sei que a igreja, ela é necessária. Ela é uma instituição divina, uma instituição do Senhor. Por quê? Porque aonde nós vamos discipular? Aonde nós vamos fazer discípulos, se não na igreja? É na igreja que a palavra tem sido ensinada. Então nós precisamos da igreja, nós precisamos fazer discípulos na igreja, nós precisamos cumprir as ordenanças do Senhor através da igreja. Não existe cumprimento de ordenança, de batismo e ceia sem a instituição igreja. Mas eu sei que a instituição igreja, com altares destruídos, com altares divididos, elas não passam de mecanismos humanos. Nós precisamos sim de instituições igrejas com altares restaurados, fervorosas, apaixonadas pelo Senhor, que se posicionam na presença de Deus e oram, e vem o milagre acontecendo. E vem o socorro chegando. Elevarei os meus olhos para os montes, da onde me vem o socorro? O nosso socorro não está com os governantes, o nosso socorro não está com os cientistas, o nosso socorro não está com a medicina, o nosso socorro está com o nosso grande Deus. A um passo de nós, a uma oração de nós. Então você possa ouvir essa palavra hoje e comece a contemplar como é que está o seu altar. O Senhor, Ele sonda e esquadrinha o nosso coração. Que você possa ser tratado pelo Senhor nesses dias. Tudo coopera para o nosso bem. Esses dias, eles são escritos e determinados por Deus. Eles não estão aí por acaso. Deus está falando conosco. Deus está falando com você, igreja do Senhor. Você não depende da estrutura para cultuar um Deus invisível. Disse muito sabiamente o apóstolo Paulo a Timóteo: ao Deus eterno, invisível, mas real,
a Ele a glória. E Deus há de ser glorificado através do povo brasileiro, através das nossas vidas, quando nós nos posicionarmos na presença do nosso Senhor. Amém? E a palavra do Senhor continua dizendo que depois que ele orou, então, versículo 38, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambiu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que a gente tem ouvido? Que essa pandemia, ela tem um tempo para se agravar e depois tudo vai voltar ao normal. Eu não quero um final assim. Eu não quero algo natural acontecendo. O nome do Senhor não será glorificado se for dessa maneira. Foi assim na China. A previsão para a nossa nação é muito compatível com aquilo que está acontecendo na Europa, aquilo que está acontecendo na Itália. De que tudo vai se agravar. É verdade. Tudo pode se agravar. O cenário está cooperando para isso. Mas a Bíblia diz que o profeta fez tudo ficar mais difícil, todo o cenário ficar mais difícil para o milagre. Ele jogou água, pediu para que jogasse água 1, 2, 3 vezes, encharcando aquele holocausto. Era impossível um milagre acontecer. É impossível um milagre acontecer no Brasil. A previsão é de que o Brasil seja prejudicado muito mais do que a China, muito mais do que a Itália, porque o Brasil é um país de terceiro mundo. A gente não tem estrutura para um colapso na nossa saúde. O nosso povo não é organizado, disciplinado, educado como chineses, como japoneses. Tudo está conspirando para que o massacre seja imenso na nossa nação. Mas, irmãos, sabe o que eu vejo? Eu vejo o altar encharcado. Mas se ele foi restaurado, se a igreja se restaurou, se a igreja voltou ao primeiro amor, se a igreja ouviu o tratamento do Senhor, se a igreja entendeu que nós não estamos isentos à pandemia, mas o juízo está começando por nós. É necessário que nós tomemos uma posição de ouvirmos a voz do nosso bom pastor, entendemos o que Deus está falando conosco, restaurarmos a nossa comunhão com Deus, restaurarmos, renovarmos, restaurarmos o nosso altar. Sabe? O Senhor vai responder o clamor da igreja brasileira. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, ele vai responder o clamor da igreja brasileira. E o Senhor vai fazer como ele fez nos dias do profeta Elias. Dias onde havia apostasia sobre a terra, altares a Baal sendo levantado, o povo cocheando entre dois pensamentos. Será que o Senhor é Deus? Deus, ele vai mostrar que ele é Deus. Ele vai fazer um milagre na nossa nação. Ele vai fazer um milagre através da nossa nação. Ele vai fazer um milagre que vai alcançar todo mundo. E todos verão que só o Senhor é Deus. Essa pandemia não tem que acabar de uma maneira natural. De uma maneira natural o Senhor não será glorificado. Isso vai acabar de uma maneira que todos verão que o Senhor é Deus. E nós chegaremos próximos daquele dia onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Igreja brasileira, vamos restaurar os nossos altares. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possam ouvir, e nem o seu braço encolhido para que não possa salvar. Vamos tomar posição, vamos parar de nos preocupar com a estrutura, vamos parar de nos preocupar com as coisas físicas. Deus não vê como o homem vê. Deus, ele está vendo o nosso coração. Vamos parar de nos preocupar com coisas tão superficiais e vamos começar a nos preocupar em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, restaurar nossa comunhão com o nosso Deus, voltarmos ao nosso primeiro amor, aquele lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Orarmos mais, meditarmos mais, nos apaixonarmos mais, pregarmos mais, aconselharmos mais, anunciarmos mais, porque Ele
o Senhor vem. E bem-aventurado aqueles que forem achados com fé naqueles dias. Que o Senhor aqueça o teu coração com essa palavra. Não importa o quão distante você estava, não sei quanto tempo faz que você não se quebranta, não sente mais a presença do Senhor, mas como diz o nosso amado irmão Tenor, o erro nunca está em Deus, o erro sempre é nosso. Que nós possamos voltar ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído e buscarmos o Senhor com altares restaurados, fervorosos, igreja, apaixonados pelo Senhor, desejando ardentemente o milagre do Senhor para que tudo isso acabe, para que essa praga cesse, que nós possamos voltar às nossas vidas, à nossa rotina, mas agora com uma lição de que é preciso cultuar com altares restaurados. Deus abençoe em nome de Jesus a cada um de vocês. Eu vou estar encerrando cantando um louvor e que enquanto eu canto você possa fechar os seus olhos aí na tua casa e começar a restaurar o teu altar de comunhão com teu Deus, porque Ele está aí bem pertinho de você, bem aí onde você está. Você não está sozinho, você está com o Senhor, Ele está aí e Ele está muito interessado em ver o teu altar restaurado, porque Ele quer derramar fogo sobre a tua oferta. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, ore agora enquanto eu canto este louvor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais. Como nós necessitamos, Senhor, como nós necessitamos de ti. Aleluia. Deus os abençoe. Espero ver vocês em breve nos cultos públicos, curados, sarados, com altares restaurados e glorificando o nome do Senhor, assim como todo mundo vai glorificar e dizer: olha o que o Senhor fez, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.